Amém. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês aqui, abrir lá em Romanos capítulo 4, que tem tudo a ver com o nosso texto, sim, de Gálatas. Nossa última meditação em Gálatas foi a respeito de Abraão. E então esse capítulo 4 aqui de Romanos, ele vai fazer uma conexão exatamente com Abraão, justificado pela fé, com toda a obra de Cristo. Então, eu quero ler com vocês a partir do verso 18. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso já lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, a gente vê aqui, na verdade ele vem discorrendo antes de Abraão, mas nós conhecemos a história, ele dá um pequeno resumo aqui. Abraão, que foi chamado ali, ele vivia em Ur dos Caldeus, e Deus o chama, fala: vem, saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi, ele creu em Deus, ele creu na promessa de Deus e foi. E aí Deus diz para ele: sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar, da praia. E Abraão creu, e por isso o nosso texto fala, e o texto lá de Gálatas também fala a mesma coisa: isso lhe foi atribuído como justiça. Abraão foi justificado porque creu. E esse, na verdade, é o grande argumento de Paulo lá em Gálatas, e o que ele está falando também aqui em Romanos, que nós somos justificados pela fé. Pela fé em quem? Em qualquer coisa? Em ter fé? Não, em fé naquele que é poderoso para realizar a obra da redenção. Então, quando nós entendemos aqui Abraão, que ouviu a palavra de Deus e seguiu, creu, e ele baseou a sua vida agora nessa nova perspectiva. Isso é fé. A fé não é falar: eu acredito até que Jesus morreu e ressuscitou, legal. Isso não é fé. Acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, isso não consiste em fé. Mas fé é isso que Abraão fez. Deus fala para ele: sai daí, vai para lá e eu vou te fazer uma grande nação. E Abraão foi. Ele depositou a sua vida em algo que Deus estava prometendo para ele. Isso é fé. É quando nós depositamos a nossa vida, nós baseamos a nossa vida em cima daquilo que nos foi apresentado. E como nós vimos lá também em Hebreus, a fé, ela é crer naquilo que a gente não vê. Isso é fé, porque se nós pudéssemos ver, já não é mais fé. Concorda? Se eu falar para você: eu tenho um tablet aqui, você precisa de fé para isso? Não, porque você está vendo. Então, isso não consiste em fé. Agora, a fé é aquilo que nós não podemos enxergar com os nossos olhos naturais, mas a gente tem que confiar, depositar a nossa vida, a nossa esperança, a nossa expectativa em cima de algo que os nossos olhos não veem. Quando olhamos para Jesus Cristo, a história de Jesus, e como eu disse da outra vez na exposição em Gálatas, é fato, Jesus morreu na história. Jesus viveu na história. Existem relatos não só dos evangelhos, mas de livros de história, tanto da história romana como da história judaica, que mostram de um homem que viveu naquele período e que se autodenominava Deus, o Messias, e que foi morto, crucificado pelo Império Romano. Então, é fato, Jesus viveu.
Mas quem de nós estava lá para ver? Nós não estávamos. Agora, o que ainda é mais surpreendente é que nós podemos até olhar para a história, o Jesus histórico, e crer nele, falando, não, acredito que Jesus existiu, acredito que ele morreu na cruz, até acredito que ele ressuscitou, que aí a ressurreição já é uma coisa que ultrapassa a nossa percepção humana. Quantos aqui já viram alguém ressuscitar? Né? A gente não viu. Não é uma coisa que é normal, né? Pessoas ressuscitarem é a coisa que eu vejo todos os dias. Não. Então nós temos que crer num homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, que foi morto na cruz e que depois de 3 dias ressuscitou. Já começa a ser um desafio a nossa razão. E essa é a grande questão do Evangelho, que ela não é uma questão racional. Embora ela faça sentido, ela é um desafio, porque ela tem que ser baseada na fé. E agora, muito mais do que simplesmente acreditar em um homem que morreu e que depois de 3 dias ressuscitou, é nós crermos no que isso causa em nós. Porque não é um fato que ficou isolado lá no passado. Não é alguma coisa que aconteceu e só tem que acreditar. Tipo, né, alguém me contou, porque eu não estava vivo ainda, que em 70 o Brasil foi tricampeão. Né? Tem mais gente que está comigo nessa. Você ouviu falar, não é? Que o Brasil... Quem aqui estava vivo em 70? Pouca gente. Né? Então, vocês viram o Brasil ser campeão na Copa de 70? Não, mas tem fato histórico e você acredita. Agora, isso muda alguma coisa na sua vida? Não. É só um fato que você sabe. Então, se eu pegar a história de Jesus e colocar nessa mesma estante, aqui eu sei que em 70 o Brasil foi campeão, eu sei que em tal ano não sei o que aconteceu, e há mais de 2000 anos Jesus morreu e ressuscitou. Não é isso que se baseia a nossa vida cristã. Porque acontecimentos históricos não mudam a nossa eternidade como o que aconteceu com Jesus. E é o que o texto diz aqui, ele vem falando de Abraão, e ele fala que ele foi justificado porque ele creu na promessa. E a promessa para Abraão não era simplesmente de ir para uma nova terra, de receber uma nova terra e de agora ter uma descendência, mas era que a partir dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa é a promessa que está lá atrás, lá em Gênesis capítulo 15. Deus prometeu para Abraão que através dele viria o Salvador. E por isso Jesus é descendente de Abraão. Porque ele, na verdade, é o filho da promessa. Não era Isaac, era Jesus. Jesus é o filho da promessa, pelo qual, lembra que nós lemos no Salmo 22, que a uma geração que ainda viria, seria anunciado as bênçãos. E quais as bênçãos? As bênçãos da redenção, de salvação, de glorificação para o reino eterno, de entrada no reino eterno. E é o que ele fala aqui. Ele fala que foi atribuído para a justiça de Abraão, mas no verso 24, mas também por nossa causa. Nós entramos nessa equação junto com Abraão. Abraão também agora não é mais um cara isolado lá no passado. Nós somos filhos de Abraão por causa da fé. Se nós temos a mesma fé que Abraão teve. Abraão, como a gente viu lá em Hebreus, ele olhou, né, e para a cidade que ainda seria construída. E qual é essa cidade? A Nova Jerusalém. Porque só é construída a partir da obra de Cristo. E aí, então, por isso que ele continua no verso 24 aqui, também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. E aí no verso 25 ele faz esse pequeno resumo. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões. E aí vem o ponto inicial de tudo aqui. Jesus precisava vir por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós transgredimos a lei. Nós ofendemos a Deus. Então, estávamos separados, como aqui no próprio em Romanos, no capítulo anterior, no capítulo 3, Paulo fala, todos pecaram, logo estão separados de Deus. E sem solução. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar a nossa redenção. Nós não temos as ferramentas, nós não temos o poder de alcançar a nossa salvação, porque qual é o salário do pecado? A morte. Então a única maneira
de pagarmos o preço pelo nosso pecado era morrer. E se morrermos, acabou. Então não tem como continuar. Então a única maneira de alcançarmos a salvação era pagando o preço da morte. Só que aí morremos, não tem mais salvação. Então precisávamos que Jesus pagasse no nosso lugar. E por isso ele era homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Outra coisa que já fere a nossa razão. Como que ele era Deus e homem ao mesmo tempo? Pois é, uma pessoa com duas naturezas. Esse é Jesus. E ele tinha que ser homem. Por que ele tinha que ser homem? Porque quem ofendeu a Deus foi o homem. Então ele tinha que ser revestido de humanidade. E por isso, nas próprias canções que a gente cantou aqui, durante toda a cantata, foi apresentado Jesus como um homem que ele sofreu, ele sangrou, ele sentiu agonia, ele sentiu medo, ele sentiu como nós sentimos. Jesus passou fome, Jesus passou frio, como nós. A palavra nos diz que ele passou por tudo que nós passamos, ele foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, porém, ele não pecou. Porque a única maneira de um sacrifício ser aceito pelo pecado é se ele fosse puro. E Jesus viveu o seu tempo aqui na terra, os 33 anos, sem pecado. Ele era um homem perfeito. E por isso ele pôde se entregar no nosso lugar. Ele foi o nosso representante. Da mesma maneira que Adão foi o nosso representante e pecou, então nós passamos agora a ser filhos da ira. Agora, a partir de Jesus, ele é o nosso novo representante. E ele morreu a nossa morte. E levou naquela cruz os nossos pecados. Então, quando nós olharmos para a obra da cruz, quando cantávamos aqui sobre a crucificação, aquilo não é só para deixar a gente com dó de Jesus. Não é essa a questão. Não é você olhar para a cruz, tadinho, Jesus sofreu, puxa vida. Não, é ter a consciência de que ele estava sofrendo ali. Por quê? Porque eu pequei. Porque você pecou. Era o nosso pecado que estava pregando Jesus na cruz do Calvário. Não eram homens maus, não era o Império Romano mau, não eram judeus maus. Era o meu e o seu pecado pregando Jesus na cruz do Calvário. E ele levou sobre si as nossas transgressões, como a gente cantou lá de Isaías 53. Ele levou as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por causa das suas pisaduras fomos sarados. Mas, e o que é mais maravilhoso, não para aí a história. Por quê? Porque ele era Deus. Ele era Deus e todo o poder de Deus estava nele também. Toda a humanidade estava em Jesus e todo o poder de Deus. E só Deus poderia suportar a ira de Deus. E ele suportou toda a ira de Deus como Deus. Então ele era o homem que suportou todo o nosso pecado. E como Deus suportou toda a ira de Deus, porque só Deus poderia suportar a sua própria ira. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. Como o texto diz aqui, para a nossa justificação. Porque se lá na cruz nós morremos com Cristo, como Paulo fala, nós morremos com Cristo, os nossos pecados foram sepultados com Ele na cruz do Calvário, nós também ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E é isso que nós temos que ter a nossa fé. É nessa verdade. Se você não souber mais nada do Evangelho, não souber mais nada da palavra de Deus, nada da Bíblia, mas você conseguir ter isso, Cristo morreu por causa dos meus pecados e foi ressuscitado para a minha justificação. E eu vou apoiar minha vida sobre essa verdade. Pronto, você é justificado. Você não precisa decorar mais nada das Escrituras. É importante? É. Mas o mais importante é essa mensagem. Nós estamos celebrando a Páscoa, que é exatamente isso, é a morte e a ressurreição de Cristo. É a mensagem mais importante que existe. Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. E nós temos que apoiar a nossa vida nessa verdade. Não é só falar, não, eu acredito. É muito mais do que acreditar. É eu viver sobre essa verdade. É quando eu pecar, eu saber que Ele levou o meu pecado.
e que Ele é fiel e justo para me perdoar de toda a iniquidade. É não sentir mais culpa pelo meu pecado, mas me colocar diante dele e falar: Senhor, eu pequei, mas Cristo levou o meu pecado na cruz do Calvário, e eu posso ser livre da minha culpa. Ao mesmo tempo em que eu posso vencer o pecado também. Por quê? Porque Ele venceu o pecado. E é saber que o diabo pode até me acusar: mas você pecou. Mas Jesus venceu na cruz. Né? Como as crianças falaram aqui, né? Ele achou que tinha ganhado, mas só que não. E é exatamente isso. E essa verdade nós temos que estampar todos os dias. Como eu até falei da última vez, falando em Gálatas, quando você acordar de manhã, você olha no espelho e você fala: você é um pecador, mas Cristo morreu pelos seus pecados. E você agora então é um justificado. Você é salvo, porque crê na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é essencial. É crer no que Jesus fez. Então, se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, você é salvo. E você pode experimentar agora essa nova vida e aguardar ansiosamente o dia em que Ele vem nos buscar. Seja quando Ele nos chamar, ou seja quando Ele descer nas nuvens e todo olho verá. A certeza é que Ele virá. E nós aguardamos ansiosamente esse dia. Mas enquanto Ele não vem, vamos viver os nossos dias lembrando da cruz do Calvário, lembrando da ressurreição e vivendo para a glória dEle. Porque até como nós concluímos aqui a cantata, diante de tudo isso, o que nos resta fazer? Vamos adorar, vamos celebrar, vamos viver a nossa vida agora para Ele. Porque para alcançar a salvação? Não, porque já alcançamos a salvação. Ele nos salvou. Se Ele nos salvou, o que eu vou fazer agora? Viver para Ele. Nada mais normal e natural do que alguém que foi redimido querer agradar aquele que o salvou, não é? Então, esse é o nosso papel agora como justificados, como redimidos. Falar: agora eu quero viver para Ele. Eu quero viver para a glória dEle, porque Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Lá na cruz, Jesus bradou: está consumado. E está consumado. Nós não precisamos fazer mais nada. Fomos justificados pela obra de Jesus Cristo. E ponto final. Nós só precisamos crer e viver agora para Ele. Amém? Então, se você crê nessa palavra, convido você agora a orar comigo. Uma oração de gratidão ao Senhor pela salvação, pela obra da cruz do Calvário, pela ressurreição de Jesus Cristo. Porque o próprio texto de Romanos, capítulo 5, vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o poder que atua em nós, que nos capacita a viver nesse mundo dia após dia. Então vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos brevemente aqui na Tua Palavra e nós cremos na Tua obra de salvação. Nós cremos que Jesus Cristo foi morto pelas nossas transgressões, verteu o seu sangue na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa justificação. Senhor, nós queremos viver os nossos dias apoiados nessa verdade. Senhor, que nada roube essa principal mensagem da nossa vida. Que as ideias de salvação pelos nossos méritos, que a gente esqueça isso e olhe para os méritos de Cristo. Que a acusação de que nós não podemos nunca ser salvos porque nós não somos bons o suficiente, que isso caia por terra diante da obra de Jesus Cristo, porque Ele realizou no nosso lugar. Senhor, que as grandes mentiras que o mundo nos conta, que a gente coloque elas de lado e foque apenas na verdade do Evangelho. E que nós possamos crer que nós somos salvos pela obra maravilhosa de Cristo. E que, como o próprio Paulo em Romanos fala, que nada nem ninguém
pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem os poderes deste mundo, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus, que foi demonstrado lá na cruz do Calvário. Senhor, que possamos viver os nossos dias para o louvor da Tua glória. Senhor, que diante de tudo isso nós possamos Te honrar, Te glorificar, Te agradecer todos os dias por tão grande salvação, pela Tua maravilhosa graça, porque nada se compara ao penhor, nada se compara à Tua obra. Nós Te louvamos e Te exaltamos, no nome santo de Jesus. Amém.